gente vê muitas empresas falando, cliente no centro, etc, etc. Tem empresas que façam isso bem, outras que não tanto, só vendem isso. Mas para criar uma boa customer experience, você de fato precisa botar o cliente no meio. O primeiro ponto é, o que você quer, cliente? Se o começo não foi alinhado e não foi bom, geralmente termina mal. É a síndrome do comércio exterior, eu acho, porque sempre acontece, tem um ruído, você já fala, esse processo para, porque provavelmente você vai ter alguma coisa vai acontecer ali. Isso de dono da empresa, não é necessariamente isso, ao meu ver. É sim, dono daquilo ali. Esse processo é meu, né? Como que eu replico isso internamente no e-pricing? Eu falo, a responsabilidade do price não acaba quando você apertou enviar nessa cotação. A responsabilidade do e-pricing só acaba quando a carga entra. Saudações, movimentadores da balança comercial ao InvoiceCast. Hoje eu tô aqui com a Nowports pra gente falar sobre a experiência do usuário, Customer Experience. Por que ela é importante no gerenciamento de carga? Qual que é a diferença dela com o Customer Success? E por isso que hoje eu tô aqui com essa turma muito massa, que eu tô com o Jorge Moura, que é o Head of Shipment, né? É o cabeça do embarque, como eu gosto de falar em português. Tô com a minha amigona aqui, a Bruna Horstman, que é a cabeça do pricing, é a pessoa que leva a culpa de tudo. E tô aqui também, claro, com o Karim Ardani, que é o Country Manager da Nowports. Então vamos logo pra pauta. Eles já começaram com os dois pés, eles já querem falar de treta, querem falar de uma coisa muito delicada no gerenciamento de carga e no comércio exterior em si, que é o Customer Experience, a experiência do usuário, o atendimento. Dá para fazer isso bem feito no comércio exterior? O pessoal tá fazendo isso certo no comércio exterior? Estamos sendo bem tratados? Isso é importante para as operações de comércio exterior? Vamos discutir sobre isso e tudo mais. Mas antes, lembre-se, se tu quiser saber mais sobre a Nowports, vamos deixar aqui todos os links, o site da Nowports é nowports.com. Vamos deixar aqui o site, as redes sociais, vamos deixar também o LinkedIn, o Instagram de cada um aqui para vocês se conectarem depois, para trocarem mais ideia com eles. Mas já vamos agora para a pauta. Por que se importar com Customer Experience no agenciamento de carga? Por que ele é importante? Eu vou iniciar aqui. Por favor. Vamos lá. Quando você tem várias empresas, né, atendendo clientes e tudo mais, a competição, a concorrência entre as empresas começa a crescer, né? Aham. E você, como empresa, precisa começar a achar seus pontos de destaque. Hoje em dia, a gente vê que Customer Experience está sendo um ponto muito importante, não só para Freight Forwarding, não só para agenciamento de carga, mas para qualquer empresa, serviços, etc. A gente vê isso nos bancos, nos hotéis, Airbnb, etc, etc. Então, esse ponto de criar uma experiência para o cliente é extremamente importante para você, como empresa, ter mais pontos de destaque e o mais importante de tudo, para deixar seu cliente feliz, para ele voltar e comprar com você de novo. Tá? Então, esse ponto a gente vê está evoluindo bastante, não só no comércio exterior, mas geralmente está cada vez ficando um ponto mais importante para os clientes. Do outro lado, também a gente vê que os clientes estão demandando cada vez mais, né? Hoje tem muitas soluções, muitas concorrências, então a expectativa deles está cada vez maior. Então a gente, como empresa, tem que atender e superar essas expectativas. É um sentimento de se sentir cuidado, né? Vocês diriam, no caso aqui, a carga sendo bem cuidada, né? A carga e a pessoa por trás também. E por trás de toda a carga tem uma pessoa, então se a gente não der uma boa experiência para essa pessoa, ela não vai voltar. Como o Karim falou, vale para todos os serviços. Se o meu banco me dá uma experiência ruim, se a companhia aérea me dá uma experiência ruim, na próxima vez que eu puder escolher, não vai ser a minha primeira opção. Isso é complicado no gerenciamento de carga, né? Porque se, digamos, a companhia aérea ou o armador não estão com uma experiência boa de customer experience com vocês, vocês ainda assim têm que dar um jeito de passar uma boa experiência pro cliente, né? Sim. Isso é cruel na área de vocês, né? E é por isso que a gente existe. Mas esse é um ponto muito importante, né? Quando você controla o processo inteiro, é mais fácil, geralmente. Tá? Vamos dar o exemplo que eu citei antes. Airbnb, por exemplo. Sim. Quando você vê um hotel, os funcionários são dele, o processo dele, o sabão que ele usa para lavar é dele, ele já tem tudo definido e é mais fácil de controlar. No Airbnb, não é seu. A casa, o quarto, etc., não é seu.
Ou seja, é mais complicado trazer uma boa experiência aqui. Não sei se aconteceu com vocês já, mas comigo já aconteceu. Você aluga uma casa no Airbnb, chega lá, não é igual a foto, a água no banheiro está pingando, tem algum pepino ou outro, tá? Significa que isso vai dar uma experiência ruim? Não necessariamente, mas isso significa que a empresa vai ter que fazer mais esforços, vai ter que ter mais processos, mais algoritmo, mais inteligência, mais tecnologia, para poder tratar isso de forma melhor e te trazer uma experiência boa. Porque a tendência, tipo, principalmente na primeira impressão, né? Se, digamos, um Airbnb, a primeira experiência for ruim, a gente vai achar que todas as outras casas, apartamentos, também são assim, né? Exato. Por isso e é injusto, né? Airbnb tem um sistema de avaliação, tem Superhost, que você pega credencial se você alcançou mais de X aluguéis, etc. Então, eles criam algoritmos para poder superar esse desafio de poder trazer uma experiência super boa quando você depende de terceiros na sua operação inteira. E tu, Jorge? Tu quer na parte de embarque, né? O shipment? Assim, o agente de carga, ele nasceu com essa essência, né? Com esse core. O agenciamento de carga nasceu, os nível CCs, e depois o agente de carga nasceu para suprir essa parte de clientes que não eram bem atendidos. Então tá no core dele atender melhor o cliente. O que acontece é que com o tempo, como o Karen disse, né, a Bruna também, com o tempo a gente precisou entender como atender esse cliente melhor e como identificar os problemas que esse cliente tem. E as necessidades que eles têm em cada camada, em cada commodity, em cada nicho de mercado. Então é isso que eu acredito que nós temos feito com bastante excelência, que é identificar as dificuldades que os clientes têm e focar em melhoria sempre para que esses clientes sejam bem atendidos. Então aquela coisa da essência de nascer e como identificar, como melhorar, eu acho que isso foi um divisor de águas, assim, no mundo do agenciamento de cargas. Que antes a gente tinha isso muito de forma filosófica, mas agora, na essência, a gente começa a olhar a experiência do cliente, identificar o que o cliente precisa de uma forma mais eficaz. Então, acho que isso tem sido super importante no agenciamento de carga e para nós. Minha experiência muito na importação, né? Dá uma queimada na pauta, um pouco para frente. Eu vejo assim que na importação, do momento que a carga ficou pronta até o embarque, é a parte mais delicada no agenciamento de carga. Eu tenho essa impressão. O pré-embarque é complicado, assim, o fluxo de informações, e aí começa o exportador, muitas vezes ele fazia assim, falava pra mim, importador, que a carga tava pronta e falava pra vocês que não tava. Nossa, cara. Então aí que é o desafio, porque você está construindo uma coisa em cima de vários fornecedores. Tem o exportador, tem o agente de carga lá na origem do outro lado do oceano. Algumas vezes, se for export, vai ter que coletar. Então tem várias coisas. O desafio nisso é o que justamente você falou. Um cara fala a informação, o outro fala uma outra informação, aí fica tendo esse desafio de entender bem o que é para poder apresentar para o cliente a informação correta. Ver quem tá falando a verdade, né? Porque às vezes o exportador nem tá mentindo, é que às vezes uma pessoa dentro do exportador falou uma coisa e o cara do armazém do exportador falou que não, tá pronto sim. E aí o outro falou, não tá, porque o problema era o exportador na história, né? Isso é muito complicado, assim, ao meu ver. E aí vem aquelas coisas, né? Tipo, ai, cara, que me dava um ódio do exportador, assim, a carga tá pronta. Ah, beleza, vamos coletar amanhã então. Não, mas ela não tá pronta para embarque. Ela só tá fabricada. Ai, velho. Não, cara. Defina pronta. E não é um cara de 6 meses, né? O cara tem 30, 40, 50, 60 anos de mercado e ainda continua com essas... né? E aí, tipo, até tivemos agora, graças a Deus, a atualização da legislação das embalagens de madeira que finalmente vão poder destruir novamente, fumigar, né, cara? E quando mando com qualquer madeirinha e qualquer jeito e não... Tem que tá, aí taquinho de 2 centímetros, sem carimbo, sem certificação, sem... Difícil. E o mercado tentou meter essa responsabilidade no agente de carga, né? Quando mudou a legislação, né? Falou, não, vocês têm que verificar isso aí, né? Como assim embarcou sem o carimbo? E pra contornar isso foi complicado, né? E eu acho que também pra explicar lá fora, né, por falta de palavra, a bizarrice que é você ter que devolver muito bizarro. Essa pecinha, que pode ser uma peça de madeira de 10 centímetros, você tem que devolver ela sozinha dentro de um container pro porto de origem, enfim. Isso é explicar pros agentes lá fora, enfim,
era difícil, assim, que eles não, manda aéreo, não pode, não posso. E ainda tinha, assim, que dependendo do porto, da região, tinha lugar que aceitava fazer aéreo. Que umas aceita bizarrices, que assim. tu tire da zona primária, né? Tinha umas loucuras assim. Mas voltando aqui mais no nosso tema, quais são os aspectos que vocês veem assim que destaca um Customer Experience de qualidade? Quais são os aspectos, vocês digamos assim, uma resposta rápida? É algo importante, por exemplo? Seguinte, acho que primeiro ponto, vamos definir o que é a Customer Experience. Tá? A meu ver, assim, Customer Experience é o que o cliente espera, o que ele criou de expectativas contra o que está tendo na realidade. Tá? Se a realidade está abaixo do que ele criou de expectativas, é um Customer Experience ruim. Se está a par, então um Customer Experience ok. Se a realidade está bem melhor do que o cliente tinha de expectativas, você tem um Customer Experience bacana. Tá? Então, se você leva isso no pessoal também. Você for viajar para sei lá onde, você já cria expectativas. Como foi de fato a sua experiência lá, aí você vê se teve uma Customer Experience boa ou não. Se ele consegue fazer tudo sem precisar te contactar, provavelmente está tendo uma experiência no caminho certo, não necessariamente boa, porque dependendo de como ele está fazendo, mas se ele entrou em contato com você porque alguma coisa não funcionou, quebrou a experiência dele, ele entrou em contato para você corrigir. Então essa é a visão que a gente tem, que a gente tenta trabalhar, tá? O primeiro ponto, o que é Customer Experience boa? É diferente e depende. A famosa resposta depende. Né? Primeiro ponto é entender o que o cliente quer. Esse é o nosso principal ponto de partida. A gente vê muitas empresas falando cliente no centro, etc, etc. Tem empresas que façam isso bem, outras que não tanto, só vendem isso. Mas para criar uma boa Customer Experience, você de fato precisa botar o cliente no meio. O primeiro ponto é, o que você quer, cliente? Tem um cliente que quer, sei lá, respostas rápidas, um outro cliente que quer custo super baixo, outro cliente que quer atualizações em tempo real. Então, o primeiro passo é a gente entender quem estamos atendendo, essa pessoa. E daí a gente trabalha para superar as expectativas desse cliente. Se o cliente entrou em contato, quer dizer que o Customer Experience não deu certo em algum momento, é isso? Exato. Então? Imagina o seguinte, de novo, acho muito legal para a gente criar essa empatia, aplicar esses casos para nós mesmos, tá? Você precisa fazer, sei lá, você pegou uma passagem aérea, tá? Você, hoje nos aplicativos você consegue entrar, reservar assento, fazer upgrade, comprar bagagem para despachar, etc, etc. Imagina você entra no aplicativo, caso 1, você entra no aplicativo, você consegue resolver, troca de data, tudo certo, beleza. Caso 2, você entra no aplicativo, está querendo trocar a data de embarque, não consegue. Você tem que ligar, ficar no telefone, quebrou sua experiência nesse segundo caso. No primeiro, onde você conseguiu resolver na hora que quiser, no seu ritmo, com as informações que você quer na mão, uma experiência bem mais interessante pro cliente. E você não precisou disponibilizar, digamos, a sua mão de obra para resolver esse problema. Ela está cuidando de outros assuntos. Né? Esse é outro lado, do lado da empresa, que em vez de disponibilizar mão de obra para resolver isso, tem mão de obra para fazer coisas ainda mais interessantes, para impactar ainda mais a Customer Experience. Imagina hoje, se você quer fazer um TED, você precisa ir até o seu banco. Você tá feliz? Eu precisei semana passada, acredita nisso? Mas não vão citar nomes de bancos? Você foi feliz? Como foi a experiência? Não, olha, se não fosse um amigo meu ajudando lá, nossa senhora, nem posso falar muita coisa que a minha esposa tá aqui, né? E trabalhou já em alguns bancos, eu não posso ficar citando muitos nomes agora. Vai que um dia patrocina a gente, não, duvido. Hoje Mas, cara, eu fiquei muito triste, sabe? Assim, um banco grande, e aí era pra conseguir fazer no celular, não ia de jeito nenhum. Aí fui tentar o computador, não deu jeito nenhum. Ah, tu vai ter que vir aqui. Lá a pessoa estava sofrendo com o sistema dela também, coitado. Sabe? Eu tentei fazer check-in e eu não consegui, nem pelo celular, nem pelo computador. E eu fiz check-in no balcão, como os maias faziam. Legal. Tu preencheu a ficha? Não. Boa. Assim, cheguei lá e falei, tipo... Ela mandando mensagem no nosso grupo aí. Alguém conseguiu fazer check-in? Ela mandando mensagem, e aí galera, conseguiram fazer check-in? Tá tudo certo, Bruno, tudo tranquilo. Ela tá... Putaço. Tá funcionando, tá. Então,
necessariamente a automatização da plataforma é importante para que você não precise disponibilizar os seres humanos para resolver o problema. Eu queria até colocar Por favor. algo, porque o Karim, eu acho super interessante o que o Karim disse. E eu queria focar nessa porção que ele disse para fazer coisas mais interessantes. Então, por exemplo, essas atualizações do dia a dia, você não precisa ligar. E aí você começa a gastar esforço em realmente entender bem teu cliente. Então, ligar, fazer follow-up. De repente, esse cliente tem outras necessidades porque o commodity dele é XYZ e você começa a atender ele dentro da demanda. Carga perigosa, Exato, tudo mais, né? exato. Então, gastar energia com o que o cliente realmente precisa e deixar de gastar energia com coisas que são mecânicas que a gente pode automatizar, isso é um belo passo e super, super, super um bom caminho para poder atender esse cliente melhor. Então, essa porção de gasto de energia em realmente no que o cliente precisa é algo que eu acho que é a chave na experiência do cliente. E eu acho que o cliente também, ele tem mais o que fazer do que ficar mandando e-mail cobrando o agente de carga de informação. Gentileza enviar follow-up. Sim, ele tem coisas mais Sim. importantes para fazer na função dele, Sim. né? Então a gente também podendo dar esse tempo a mais para ele focar aonde ele de fato consegue gerar mais negócio para ele, mais rentabilidade, mais coisas para ele, né? É ganha-ganha, né? Sim. Eu lembro bons anos atrás que aí eu tava trabalhando numa empresa que a matriz era na Ásia, a maioria dos fornecedores era na Ásia, e aí vinham os agentes de carga e falavam pra mim assim, o que a gente precisa pra te atender? Eu falei, olha, eu preciso de follow-up de todos os processos antes das 7h30 da manhã. Por quê? Porque se tiver algum problema, eu consigo ainda falar com a pessoa lá do outro lado. Pego o telefone e consigo falar com ela ainda, porque é questão de fuso horário. Pra questão da Europa, até as 11 tá beleza. E aí ali eu já eliminava, porque eu não sei o que tava acontecendo naquelas épocas, que aí o operacional começava a trabalhar 8h30 da manhã. E aí, tipo assim, muitas agentes de carga aqui, no Brasil inteiro, começaram a trabalhar 8h30 da manhã. E aí eu vi que conforme foi crescendo naquela época, assim, mais a demanda por Ásia e tal, aí os agentes de carga começaram a operação focada em Ásia começar a trabalhar mais cedo. Porque era uma necessidade que eu tinha. E muitos, né? Já que é o nosso principal parceiro comercial, né? Aí imagina, exemplo, por né? exemplo, que você automatiza isso. Pois é. Entendeu? Então não é mais antes das 7h30. Tá lá às 5, às 4, às 3 de madrugada. Que é a hora que você quer, tá lá. Esse é o ponto. Quando a gente usa a tecnologia ao nosso favor para automatizar a máquina, não pode automatizar tudo, obviamente, né? Sim. Mas quando você consegue automatizar as principais necessidades do cliente, de novo, nosso customer service, nosso time vai começar a focar em coisas a mais para superar a sua expectativa. É aí que começa a criar uma customer experience diferente. E aí, das 5h30 da manhã eu já tô puto porque não embarcou, a carga não ficou pronta. Esse é excelente, né? Aí você começa a entrar mais... Já tô indignado ali. E começa a entrar mais na proatividade, que é uma das melhores coisas. Então, você recebe um WhatsApp com um aviso que sua carga embarcou, o ETA atualizado é X, etc. Então, quanto mais te passo informações, mais você pode se planejar conforme as atualizações, porque acontece, né? No meio do caminho acontece pepinos, acontecem imprevistos, tufão, etc., fora do controle. Então, quanto mais proativos somos com você, mais informações, melhor, e de novo, é um passo, por exemplo, de fazer a customer experience ainda melhor. A proatividade é uma virtude muito importante para qualquer trabalho, porque uma coisa é você me mandar um follow-up falando assim, a carga não foi coletada hoje. E outra coisa é você falar, a carga não foi coletada hoje, mas nós já combinamos com o exportador que ela vai ser coletada amanhã, porque ele teve o problema X. Beleza? Eu tô tranquilo. Exato. Né? E dá tempo ainda de embarcar na data tal. Ou mesmo que não dê tempo, já estamos atrás da outra janela, outro book. Cara, isso é massa. Esse é um Tu outro... tá com um sorriso, Bruno, que tu tá lembrando de muita coisa na tua vida, né? Aí, a sua carga não foi coletada e ponto, meu Deus, né? Acontece. Dá até Acontece. Esse é um outro ponto que é um grande desafio no mundo de agenciamento de carga, voltando ao fato que depende muito de terceiros. Informações várias vezes é difícil de pegar, leva tempo, tem time zone, fuso horário diferente, etc. Sim. Então, poder ter as coisas rápidos é um desafio. Sim. Entendeu? Esse é um ponto que a gente sempre tenta trabalhar, melhorar, mas isso de fato faz com que a nossa indústria é mais complexa do que outras. Com certeza. Se a gente soubesse disso, será que a gente ia vir pro comércio exterior? Não sei, né? Não sei. Mas ainda dentro do Customer Experience tem toda essa troca de informações entre carga, entre importador, exportador. E a gente não pode esquecer do compliance, né? Porque são informações muito sensíveis que estão ali, né? Sim. Sim, e também fazer com que a cadeia
né, tenha esse Respeite compliance, isso, né? Esse respeito, essa consciência, né? Uhum. A gente, assim, eu confesso que não tive histórico de compliance, mas já ouvi bastante coisas sérias nesse assunto. Eu tive uma vez também num desses estágios que eu trabalhei, que aí não sei como que conseguiram os e-mails, né? Mas aí a gente recebeu um e-mail assim de um exportador falando assim, ó, esse é o nosso novo Swift, esse é o nosso novo código IBAN. E aí logo em seguida veio uma ligação do exportador falando esse e-mail é falso. Não ignorem isso porque esse e-mail é falso. Alguém tinha conseguido pegar a lista de e-mails deles, algum hacker, e tava mandando esse e-mail pra gente pagar, digamos, pra conta errada, sabe? Deus. Então, é uma questão de compliance. Assim, não sei como, se foi alguém hackeou lá, ou teve alguém envolvido nas operações que conseguiu acesso, né? Pra ver como tem que tomar cuidado, porque aí o cara conseguiu criar um e-mail lá dentro e tal, tipo, arroba nome da empresa. Então é um exemplo de, imagina, paga na conta errada e como é que faz, né? Pagar nunca mais, né? Mas como é que a gente faz pra tecnologia não deixar de ser humana, né? Pra gente não parecer com aquela impressão que a gente tá falando só com um robozinho na hora que precisa, na hora que tá lá conversando, digamos, no chat. Vamos lá. A tecnologia não necessariamente vai resolver as coisas, tá? Ah, não? Não necessariamente vai resolver. Ah. Não, não, mas o ponto aqui é o seguinte: a tecnologia não vai fazer mágica, né? Ah, sim. O que a tecnologia vai fazer vai nos apoiar a melhorar o processo, vai nos dar mais visibilidade, vai nos permitir analisar dados para identificar onde estão as falhas e poder evoluir em cima disso. Tá? Legal. Então, respondendo mais direto à sua pergunta. A tecnologia, por exemplo, através de dados e de visibilidade, pode nos dar esses avisos para a gente atuar de forma humana realmente, em cima desse issue, em cima desse problema. Então, exemplo, houve atraso para coletar a carga. A gente teria aviso instante e um atendente vai entrar em contato, fazer o processo, fazer a operação acontecer. Então, atendimento humano não vai sumir. Uhum. É importante isso, porque hoje a gente precisa dele, vários clientes estão carentes a esse, preciso ligar para alguém, várias vezes a gente fala, ó, temos uma plataforma, etc, aí o cliente fala, mas peraí, preciso ligar para alguém, não, pode ligar para alguém, claro, isso existe. A tecnologia é mais um apoio também para facilitar as coisas e nos deixar mais ágil para poder operar e resolver os pepinos. Vocês sentem ainda muita resistência na utilização da tecnologia? Tipo, o pessoal ainda quer muito telefone, tem um perfil de cliente, como é que vocês sentem isso? É perfil, eu entendo. A gente lida com perfis diferentes e é nossa responsabilidade nos adaptar ao que o cliente quer e precisa. Mas também é nossa responsabilidade mostrar para esse cliente os benefícios de usar a plataforma. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, ou alguém, já foi resistente a usar banco online. Eu já fui, né? Até que eu não tive opção, ou até que alguém me mostrou, cara, olha como é prático, olha como é fácil, né? E eu falei, cara, verdade. Né? Então, é nossa responsabilidade abraçar essas pessoas e mostrar pra ela como que a gente pode ajudar e como que isso vai mudar a forma dela de fazer o que ela sempre fez. Eu acho a adaptação é um processo que a gente tem que respeitar também. A gente vê hoje, temos vários clientes que já tá nos favoritos dele, ele toca super bem, tem outro que não quero saber, me manda e-mail. A gente tem os dois tipos de clientes. É nosso dever, cada vez, ensinar mais, trazer os benefícios para converter esse cliente para ele começar a usar. Igual aos bancos, de novo, imagina para seus pais 10 anos atrás e falar, vai online, faz um TED de R$5.000. Não vai querer fazer isso. Querer ir na agência, tomar cafezinho com o gerente, assinar, apertar a mão dele. Hoje, se te fala, vai na agência fazer uma coisa, você faço online no aplicativo ou troco de banco, entendeu? Então, essa transformação digital, ela é inevitável e vai acontecer. O ponto é quando e a qual velocidade. E nós estamos tentando cada vez empurrar mais rápido, porque traz muitos benefícios para os clientes, para a operação e para tudo. Só que temos que respeitar as pessoas e trabalhar para que elas enxergam os benefícios disso.
Comentários? Tem curva de aprendizado em tudo na vida. Eu acho que isso é uma curva de manter os clientes aprendendo a usar a plataforma, tá? Mas, de novo, a plataforma, ela continua andando junto com um belo atendimento que é o cliente querer falar conosco, né? Então, por mais que não tenha quebra, às vezes o cliente tem necessidade de querer ligar, de querer falar, e esse atendimento, eu acho que as duas coisas vão sempre andar juntos, tá? Ele vai ver as coisas básicas e o core do processo na plataforma, e cada vez mais a gente vai querer fazer um TED, enfim, online, isso já acontece, mas eu vejo que tem certas necessidades que o cliente ainda vai querer falar por telefone, querer resolver. E nessa parte, eu acho que é fundamental, e penso que está sendo fundamental, quando o cliente liga e consegue falar rápido. Então, tem dois caminhos. Você tem a plataforma que tem que trabalhar com os dados básicos ou com o core de todo o processo, mas quando o cliente liga e ele consegue falar com o atendente de forma rápida, o atendente está treinado, munido com as informações do processo. Então, o cliente liga e o atendente fala, peraí, só um minutinho, peraí, eu não sei o que está acontecendo, mas o cliente realmente está envolvido com o processo, o cliente está olhando para aquele cliente porque ele sabe o acordo que nós falamos aqui no começo. Existe um acordo da expectativa desse cliente, que foi passado para esse atendente que está recebendo a ligação, e ele sabe que quando esse cliente liga, ele tem expectativas X, Y, Z. Então ele está munido de informações de novo, porque ele foi treinado para poder responder sobre o processo do cliente, em alguma situação que ele precisa atuar. Então é isso que faz toda a diferença. Eu acho que esse é o divisor de águas. São as duas coisas andando juntos. Então, o cliente liga, tem informação, o cliente precisa de algo rápido, o core do processo, ele vai na plataforma, ele olha a informação que ele precisa, e aí ele se sente 100% seguro para poder atuar junto com esse prestador de serviço. E esse que a gente vem propondo no mercado de uma forma bem eficaz. Excelente. Eu vou te dar um exemplo também. Antes, eu trabalhava numa empresa, sabe, das plataformas para os restaurantes, iFood, essas coisas. Não no iFood, mas só exemplificando aqui. E a gente tinha que ensinar o dono do restaurante de entrar na plataforma, configurar o menu, a loja. Era um caos, era difícil. E o cara literalmente tira pedido no papel, caneta, papel. Você tem que ensinar para ele uma plataforma, etc, etc. Então, houve uma adaptação difícil lá também. Mas as pessoas que conseguiram fazer bem feito, criaram uma fonte de renda, um canal de venda gigante. Entendeu? Começaram a vender em várias plataformas, começaram a vender mais online do que no restaurante mesmo. Esse período de adaptação, essa mudança de hábitos, é difícil, entendeu? É difícil para qualquer um de nós também. Mesmo as pessoas mais tecnológicas, quando você vai mudar hábito, sempre tem uma certa resistência até você começar a perceber, começar a ser influenciados pelos coleguinhas. Tal. Virar hábito, né? Isso que é difícil, exato, né? Uma plataforma virar hábito, né? Tu tá lá, pega um cliente que tá o tempo inteiro só no e-mail, né? Recebe o Excel do dia, com aquela atualização, e aí vem 18 abas. 18 abas de informação, e aí vai lá, chega uma plataforma e o cara, não, mas isso aqui não tá no meu anexo, não tá no meu computador, né, cara? E aí, é difícil, né, tu criar, que tem, de novo, a gente volta no compliance, né? Pô, como é que eu vou confiar na tua plataforma se eu não tô recebendo aqui um anexo? Isso deve ser complicado também de fazer com a cabeça de algumas pessoas, né? É complicado, mas volta ao ponto essencial que é o que você quer. É um Excel com várias abas, ou eu repliquei a mesma coisa aqui, só que atualiza em tempo real. E você pode acessar na hora que quiser, e qualquer pessoa para quem você dá acesso também pode acessar. Então, quando você começa a entender as necessidades e construir soluções para isso, geralmente a adaptação é mais fluida, vamos dizer assim. Não é que tá fácil resolvido, porque você tem que mudar o hábito. Começa a entrar mais estratégias de, em vez de enviar o Excel, você envia o link da plataforma, o cara entra, vê, baixa o Excel e começa a criar esse hábito. Sabe quando você tá quase dormindo e você lembra de uma coisa, puta, aquele embarque, preciso ver? Você vai ter que abrir um Excel, abrir um anexo, abrir não sei o que lá, pega o seu celular e fala, tá aqui, ó. Embarca amanhã. Beleza. Boa noite. Ou daqui a pouco, né? Porque quem é do comércio exterior vai dormir tarde, né? Daqui a pouco fuso. Daqui a pouco assim, o cliente usar a plataforma é muito importante pra gente também, porque a gente precisa desses feedbacks.
né? Se a gente não tiver um usuário dando pra gente a experiência dele, o que precisa, o que tá bom, o que tá ruim, o que precisa melhorar aqui, o que precisa adaptar pra ele, a gente não sabe, né? A gente não evolui, né? Então, quanto mais usuários, quanto mais clientes usando, mais feedback pra gente, mais a gente melhora, mais a gente aprimora. Ah, sim, porque vocês conseguem monitorar como é que o pessoal tá utilizando, né? Tipo um site. Um site a gente consegue ver quanto tempo a pessoa ficou naquela página, pra onde é que ela clicou depois. Então vocês conseguem ver quanto tempo aquela pessoa levou pra encontrar tal informação. Aí vocês veem onde é que dá pra melhorar, né? Exato. Isso eu acredito que seja importante em todos os aspectos, né? A Bru colocou muito bem. Tem a plataforma, mas tem a relação com o cliente também. Entender as necessidades que ele tem e às vezes os problemas pra gente poder melhorar. Então, é na experiência completa do cliente. Esse é dois pontos aqui que eu queria mencionar, voltando ao assunto principal, que é a experiência do cliente aqui. A experiência do cliente não pertence a um time, não é só do atendimento. É, de novo, como que ele está enxergando quais são as impressões do cliente da sua empresa, tá? Isso começa do marketing, esse primeiro contato com sua empresa. Vendas, pricing, operações, até como fatura ao cliente faz parte da experiência. Então, a experiência do cliente ela é distribuída ao longo do funil inteiro, desde que você contactou a primeira vez o cliente, até que você faturou, até que ele volta a operar contigo de novo. Então, ela não é só num pedaço, todas as equipes fazer esforço, entender como podem melhorar a experiência do cliente em cada passo da jornada dele, tá? Esse primeiro ponto. O segundo ponto é dados, monitorar esses dados é uma parte crucial para você poder trabalhar essa experiência do cliente. Exemplos. Quanto tempo estou levando para responder à cotação do cliente? Uhum. A gente tem que monitorar isso para entender por quê, entender por que isso está rápido, nesse caso não for rápido, o que eu posso fazer para melhorar. Quando a gente monitora e tem esses dados, a gente começa a entender melhor onde estão os desafios e criar soluções para melhorar. E melhorar a experiência do cliente no final. Esses dados e monitoramento da jornada inteira são importantíssimos para poder trabalhar a experiência do cliente, de novo, dependendo do que ele quer. Se ele está ok em levar não sei quantas horas para responder uma cotação, mas quer ser faturado em 30 minutos, então beleza, vamos ter que focar aqui e não ali. É muita coisa. É o que eu tava pensando. Mas a cabeça começa a... A customização ela é difícil, né? A customização, você tem perfis de clientes que querem coisas distintas. E aí a empresa tem que ser um organismo vivo que ela se adapta a vários níveis de exigências conforme, de novo, o commodity, a necessidade desse cliente. Então é um tsunami. Pois um tsunami. Eu acho que o maior desafio é a priorização. Porque vamos admitir, tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que a gente poderia evoluir, etc. O que eu vou fazer? Onde eu vou focar? Agilizar o faturamento, agilizar meu tempo de resposta, agilizar o tempo que eu levo para te passar a cotação, agilizar o tempo que eu levo para te passar o booking. Tem várias coisas ao longo do funil e tudo pode ser melhorado sempre. Então, a grande dúvida para as empresas que estão muito cientes dessa customer experience é, beleza, tenho tantos recursos e tantos problemas, onde que eu vou focar, o que vai trazer mais impacto para o cliente e para a empresa também. Eu tava pensando aqui assim, realmente tem muita coisa para você... Qual foi a palavra que tu usou? Desculpa. Customizar para o cliente. Mas assim, há aspectos em que vocês não vão abrir mão. Vocês têm que O core, não? Tipo, pô, cara, é na nossa plataforma. Eu quero que você coloque isso na nossa outra plataforma aqui. Não. A gente tem a nossa plataforma aqui, porque aqui que é seguro, e aqui que funciona, aqui que a gente consegue monitorar. Né? E ao mesmo tempo vocês têm esses outros aspectos que vocês adaptam para o cliente. Só que assim, tudo isso aí vocês têm que mensurar a performance e o custo para vocês também. Né? Tipo assim, cara, aqui a gente é muito honesto para falar como parceiro. As coisas custam. Né? Tu vai querer uma informação mais aprofundada do que normalmente a gente fornece? Mas isso custa. E assim, o agenciamento de carga eu acho cruel porque assim, é o que mais a galera fica em cima ali pra dá mais um desconto aqui. Não, preciso de mais um desconto aqui.
Assim, entre ele e o despachante aduaneiro, eu acho que são os que mais sofrem, assim, na área do comércio exterior. E aí vocês querem agregar valor ao mesmo tempo que o pessoal quer Mas enxugar. tem soluções É difícil, para isso. né? Tem soluções para isso. Me conta. Vou aplicar na Invoice. Cara, você tem que ajudar o cliente. Certo. E você tem que oferecer as ferramentas para que o cliente alcance o objetivo dele, tá? Agora, claro, se a gente vai ir customizando tudo, vai acabar criando um Frankenstein aqui, porque tem muitos casos de uso diferente. Cara, o cliente da madeira quer uma coisa, o cliente que importa de tamanho pequeno quer uma coisa. Tem muitas variações. Alcançar e atender todos da melhor forma possível é bem complicado. Por isso, a gente pode criar certas customizações generalizadas e fica ao cliente escolher o que ele quer. Exemplo. Legal. A gente tem, por exemplo, na plataforma, a planilha que a gente falou, ela tem todas as colunas possíveis, tá? Só que o cliente pode entrar lá, editar qual informação quer, ele pode customizar isso, ele mesmo. Para mim não está me custando nada, está me custando sim, mas tipo, a gente consegue escalar isso. O cliente define quais colunas quer, frequência, e vai lá, importa todo dia, exporta todo dia, toda semana, etc. Essa é uma forma. Segunda forma, de novo, pensando em APIs e tudo, em tecnologia e tudo mais, a gente tem API. API, basicamente, são chamadas públicas, tecnologia, tá? E permite ao cliente integrar, pegar os dados que ele quer, da forma que ele quer. Tá? Então, os clientes mais avançados podem acessar isso, sem custo. Ele consegue customizar a solução para a necessidade específica dele. Tipo e assim, isso a gente consegue fazer em escala, sem problema nenhum. Tipo, quem tem um ERP já para as operações da empresa consegue escalar para, digamos assim, o pedido de compra X, aí tu já consegue puxar as informações na porta e falar assim, ele está previsto para chegar no porto de destino na data tal. Exato. Quero que atualize a cada meia hora, a cada 24 horas. Ele consegue fazer isso integrando com não. Que aí o gerente de projetos que vai ver só aquela informação e só aquela informação, não vai ver tudo o resto, digamos, o almoxarifado, vai ver só o que interessa para ele, né? Exato. Isso aí faz muita diferença. Sim. Aí você começa a entender quem está usando o quê. Quando começa a ter uma certa massa, beleza, então vamos implementar isso na nossa plataforma, porque aparentemente é uma solução que está atendendo vários clientes, aí que você vai evoluir. É que eu tinha esse Frankenstein, assim, para cuidar, né? Eu tinha diversos embarques, assim, uma empresa que eu trabalhei, aí tu tinha que pegar tudo aquilo de informação com diversas empresas, junta tudo no Excel, e aí manda para todo mundo da empresa que precisava ser informado. Só que eu não podia fazer uma planilha para cada um. Infelizmente, às vezes, informação demais para alguns, né? Tipo, entrando ainda na parte de compliance. Tipo, por exemplo, eu precisava estar informando, digamos, o valor da mercadoria para aquele departamento. Aquele departamento não precisava saber isso. Não é o que não é confiável, mas a gente não tem que ficar dando informação para quem não precisa daquela informação. Por questão de segurança, né? Você mencionou que o Customer Experience começa desde o marketing, mas como é que funciona, por exemplo, para vocês na parte do primeiro contato, a primeira cotação e a customização? Eu acredito que o primeiro contato de vocês já colhem essa informação, né? O que é importante, e aí para começar a fornecer cotações. Como é que funciona isso? Exato. O primeiro contato, basicamente, é onde você está começando a estabelecer as expectativas também, né? Então, é importante a gente destacar os pontos que a gente faz super bem, para o cliente começar a entender o que a gente está oferecendo, qual que é o nosso diferencial de verdade. É aí que começa a jornada do cliente. Tá? Agora, de novo, tem clientes que têm necessidades diferentes. Tem cliente do aéreo que quer cotar, mas tem algumas horas para responder, senão já era. Então, nosso papel, desde o início, esse primeiro contato, é começar a entender quais são as necessidades do cliente e como que a gente pode trabalhar para, pelo menos, chegar nessas expectativas. Nos treinamentos, a gente ensina para as pessoas também quais perguntas fazer, como abordar o cliente, etc., para coletar o máximo de informação. Obviamente, sem ser uma entrevista, né? Quantos números você tem, o que você faz? Obviamente, não é assim, né? Quanto tanto vai me dar, né? Tipo... Exato. Sutil, né? Está criando uma relação no final também, então a gente coleta as informações principais para saber como te atender, para entender quais são suas dores. É uma coisa que importante também na agência Vendecar, que já vi em algumas empresas, não só agência Vendecar, comércio também, de modo geral, trade, despachante. Tô com problema X aqui para resolver, né? Sair um pouco dos trilhos aqui, independente de quem é, eu preciso conversar. Eu preciso falar, digamos, vou usar o nome aqui, eu preciso falar com a Bruna.
Aí liga pra... Não, isso não é comigo. Isso é com o pré-embarque na Europa na primavera. Deixa eu te passar aqui pra pessoa. Aí tu passa pra aquela pessoa. Não. Tem que passar pra pessoa do pré-embarque da Europa na primavera de dia. Aí tipo... Cara, O e aí tu famoso quer falar Não com... é com ping-pong, né? ninguém. Mas, E aí tu olha, fica- isso É é a batata super, quente. isso é super interessante que você falou. E aí o Super. e-mail tem 15 pessoas em cópia daquela Sim. empresa. E aí tu não sabe com o que tu fala. Sim. Mas isso é falta de novo, você vê que como tudo cai pro princípio dos acordos, sempre vai pro princípio dos acordos. Quando o cliente entra na empresa, ok, a gente tem a parte do pré-venda e da venda. Mas quando ele inicia uma operação, os acordos têm que ser estabelecidos. Então, com quem eu falo, Aham. quem é a pessoa que quem é o meu focal point, que porções essas pessoas cuidam, como que funciona o meu funil de atendimento até o final e quais são esses personagens que vão trabalhar para que o cliente tenha uma bela experiência. Então, quando você entra na empresa, fecha o frete e começa o processo sem ter um alinhamento, acontece isso. Uhum. Mas quando você tem um alinhamento do processo, o cliente sabe com quem ele vai falar, aí o processo flui com... são dois mundos distintos. E aí, todos esses grandes... você vê como o problema ele se desdobra, né? Se o começo não foi alinhado e não foi bom, geralmente termina mal. Ai, conversa é muito disso, né? Se o processo não começou Você legal... fala- Bola de neve, E né? é Bola uma de síndrome, é a síndrome do comércio exterior, eu acho, porque sempre acontece, tem um ruído, você já fala, esse processo porque provavelmente você vai ter Não. alguma coisa vai acontecer ali. Então, o alinhamento do começo do processo, eu acho que ele ele é fundamental. A Aham. gente tem visto muito isso juntos, né? Eu não tô exigindo que... eu tenho que falar só com uma pessoa, mas que eu fique claro pra mim assim... Quem são? A carga foi coletada... A carga já tá no porto pra embarcar. Agora em diante é com a pessoa tal. Não, beleza, agora eu sei que é com a pessoa tal. Uhum. Só pra ficar bem claro, né? Ter bem explicado com quem que é cada etapa, né? Sim. Tem um ponto importante aqui também, voltando ao ponto que estava falando antes, que a experiência do cliente é ao longo do funil inteiro, né? Aham. Isso também tem a ver com as pessoas que você contrata também. Se você tem o processo mais bonito do mundo, a ferramenta mais power do universo, etc., tudo isso não resolve. Porque a gente sabe que imprevistos acontecem, a gente sabe que forças maiores acontecem, etc. Então, como as pessoas vão lidar com isso também faz parte da Customer Experience. Ou seja, quem você está contratando, como você está tratando, como você está treinando essas pessoas, acaba impactando o Customer Experience. Por exemplo, a gente prega muito pelo senso de dono. Um valor muito importante para a gente na Nowports, porque quando acontece essas coisas, evita esse ping. Então, quando você quer resolver o problema do cliente, obviamente tem processos para seguir, porque foram definidos da melhor forma eficiente. Quando você tem esse senso de dono forte também, quando você está focado no cliente, você automaticamente vai trabalhar para criar uma experiência melhor para o cliente. Então, de certa forma, como você contrata as pessoas, como você lida com o time e trata o time, impacta o customer experience. Não é só atendimento, é só vendas, não é só operação. Todo mundo na empresa deve estar envolvido nisso para trazer a melhor experiência. A gente tá entrando até já em cultura da empresa, né? Exatamente. Tivemos um episódio Exatamente. gravado sobre isso que Mas isso é extremamente importante. é muito importante, né, cara? Se a turma não estiver alinhada na forma que age, né? É conhecido isso. Imagina assim, você tem funcionários infelizes. Como que você acha que vai tratar seu cliente? Obviamente, seu cliente vai ser infeliz também. Se você não está conseguindo criar uma boa experiência dentro de casa, óbvio, você não vai poder criar uma boa experiência fora de casa. O próprio particular, né? O particular influencia se tu não tá num dia bom, acontecer alguma coisa na tua vida particular, Exato. isso já afeta. E tem que ter apoio do resto da turma ali, né? Exato. Então, o ambiente que você cria para as pessoas trabalharem, isso acaba refletindo em como você atende o cliente e que o cliente está percebendo da sua empresa também. E eu acho que entrando nessa parte da ownership, né, que foi dito que é o senso de dono. Às vezes a gente usa isso de forma pejorativa até, de senso de dono da empresa. Não é necessariamente isso, ao meu ver. É sim dono daquilo ali. Esse processo é meu, né? Como eu replico isso internamente no pricing? Eu falo, a responsabilidade do pricing não acaba quando você apertou enviar nessa cotação. A responsabilidade do pricing só acaba quando a carga entra.
Então, a gente aperta enviar, mas até esse cliente fechar, a ownership ainda é minha, de eu vou cobrar o vendedor, eu vou perguntar o que eu posso fazer, se eu posso melhorar o preço, se eu posso fazer alguma coisa diferente. Então, essa ownership e toda essa cadeia, entender essa ownership de que a experiência do cliente não quer dizer somente quem vai estar em contato com ele, porque, por exemplo, o pricing ele não entra em contato diretamente com o cliente, mas ele colabora muito para todos os outros times, seja de venda, seja de operação, seja de finanças, para que essa experiência ocorra de uma forma legal. Até porque se ele pedir um serviço de qualidade A e você oferecer um serviço de qualidade C só pra fechar ali, Exatamente. a operação vai tomar na cabeça, todo mundo vai tomar na cabeça Sim. por causa do price. A culpa é do price. A culpa é sempre do price. A culpa é do price, a gente sabe disso, já falamos sobre isso aqui. Eu acho que tem de forma individual, nós temos o colaborador que tem que estar empolgado, tem que estar engajado. Mas eu falo isso com muita felicidade, assim. Nós nos comunicamos muito. Todos nós nos comunicamos muito. E todo mundo sabe tudo, porque as informações são claras. Então nós sabemos a porção do pricing, todo mundo sabe a porção do price, todo mundo sabe a porção de operações, todo mundo sabe o que venda está fazendo, o SDA. Então, isso contribui muito para pertencer, contribui para todos nós identificarmos problemas ou qualquer ponto de melhoria e melhorar aquilo que precisa ser melhorado, e contribui na experiência do cliente, porque todo mundo sabe o que o cliente precisa. Então, uma pessoa que está iniciando o contato com o cliente, que conversa com a operação, sabe do processo e começa a ficar melhor em abordar esse cliente. Assim como o vendedor começa a ficar mais arrojado para poder tratar com os clientes que tem em casa, ou prospectar também, enfim, e trazer esse cliente para casa. A operação vê o pricing com muita força ali, tentando trazer as melhores condições para o cliente, vê o vendedor o quanto ele trabalha para conseguir trazer esse cliente para casa, e aí pega esse cliente e fica com ele até o final, e aí depois tem aquela porção de passagem de bastão para finance. Então, o Karim disse sobre o funil, e realmente existe esse funil, e existe, todos nós pertencemos a esse funil e ter visibilidade de como ele funciona. E quando um time sabe o que está acontecendo, pertence, acredita junto, não tem ninguém que consegue derrubar isso. E eu vejo isso como uma base da cultura. A gente tem vários valores, mas o time junto, que entende junto a necessidade, que a palavra não é essa, mas que briga junto pra melhorar, né, os nossos quartos de guerra e tal, a gente sai, mas é pro cliente, é pra Nowports, é pro colaborador. Então, isso fez a gente crescer. E aí, eu não quero fugir do tema, mas eu acho que é tudo dentro da experiência do cliente. Tá dentro, cara. Fez a gente crescer muito rápido. Você imagina em um ano você ter 100, sei lá. Então, enquanto? Gente, Estamos em 90. Vamos fechar esse ano em 100. 100 colaboradores. Pois é. Um ano com clientes, óbvio, eu não vou falar nomes, mas com clientes super importantes. Com pessoas super inteligentes que eu tenho que lidar todo dia, que me fazem crescer e vice-versa. Eu tenho que lidar. Né? Não. E é lidar positivamente, tá? Pô, você imagina... Eu do senso de dono mesmo, né, cara? Aquele pedaço... Você tem que discutir todo dia de assuntos críticos e no final você fala, caramba, aprendi mais uma coisa. Sim. 22 anos jogados, pode te chutar, cara. Porque você tá aprendendo. E, cara, fazia tempo que eu não sentia isso. Tô aprendendo. É muito legal. Sim. Então, acho que tudo isso faz com que o cliente tenha uma experiência melhor. Não, e essa zoeira aqui da Bruna, a gente mostra que tem intimidade. Vocês tem. É prova. Tem. Você já tá zoando aqui no podcast. E assim, vocês têm uma bela turma que é home office, né? Híbrido. Híbrido, né? No híbrido, né? Não, a gente tem um modelo híbrido. Pois é, e fazer essa cultura pro Customer Experience... O Customer Experience dar certo, eu acho, é mais trabalhoso. Tipo assim, galera que às vezes tu só vê via webcam, via reunião. Tem um híbrido, é mais trabalhoso, mas de novo. E até, mesmo que não seja híbrido, sabe? Tipo, gente com escritório em São Paulo, escritório em Santos, escritório no Rio de Janeiro. Curitiba. Cara, começa a ficar mais complicado. Mas assim, né? pensa no seguinte. Você não pode criar, de novo, uma bela experiência para seu cliente se você não tem uma bela experiência para seu colaborador. Entendeu? A gente tem que trabalhar para providenciar uma bela experiência para nossos funcionários.
Começa de dentro, então, né? Então, esse é o ponto, porque não é um processo, é uma mentalidade. Você querer melhor, você, assim, simplificando as coisas, entender as necessidades, priorizar e decidir o que você vai fazer, porque você não vai fazer tudo, né? O colaborador, se ele quer trabalhar 2 horas por dia, você não vai para agradar, falar, beleza, pode fazer isso. Então, você não é parquinho, né? Beleza, galera? Só pra deixar alinhado aqui. Droga. Então, o ponto é Tava assim, iludido. processo simples, entende as necessidades, prioriza e trabalha para melhorar. Esse é o ciclo dentro de casa, com nosso próprio time, nossos próprios funcionários e com nossos clientes, com nossos fornecedores, com nossos parceiros, tudo mais. Essa é a mentalidade para criar uma experiência boa que evolui de forma constante e poder melhorar esse mundo de Comex nosso. É impressionante isso, né? E vou entrar um pouco em coisas de brincadeira aqui. Eu não conhecia OKR. E a gente faz muito isso, tá? Eu comecei a fazer isso com meus filhos. Eu tenho... Tu tem OKR Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 15 e um de 12. Eu fiz isso com eles. Eu estipulei alguns problemas que nós tínhamos, quebrei em várias coisas que nós precisávamos fazer. Cara, todos os problemas foram resolvidos, cara. Assim, você não arruma seu quarto, começa com a cama. Tipo, meu filho tinha um problema, por exemplo, com história e geografia. Então eu criei uma sessão que a gente fazia 8 horas da noite, um dia, e aí toda vez a gente batia esse OKR. Aí ele começou a melhorar na nota, eu acompanhei a curva da nota. O cara passou de... Tinha 5, 6, 8, tirou 9,5. Cara, isso funciona. É nossa experiência familiar. Tu tinha que vender isso no Hotmart, cara. Sério, tu tá perdendo e ganhar dinheiro? Não, mas é fantástico, funcionou, cara. Eu tenho um de 15, eu falei, filho, resume um livro da Nike pra mim, um livro que eu comprei pra ele, super legal, e faz uma programação em Python. Ele fez uma coisinha lá bem básica. Falei, primeiro desejo, o que você quer? Uma coisa que eu quero um celular, pai. Celular X. Falei, beleza, você quer? Então cumpre essa meta. Fiz, cara, ele cumpriu. Dei o celular pra ele, acabei de dar esse final de semana. Funciona. Resolve problemas. E aí, gente, é o óbvio. Pô, a gente tá feliz. Vai ser um clima legal. A nossa empresa tá feliz. É que ficou bem claro as expectativas dos seus filhos. Exato, e a sua, não tem quebra de acordo. A gente tem expectativas alinhadas. Ele ganhou o que ele queria. Eu consegui dar pra ele mais capacidade intelectual. Tá tudo certo, cara. É o acordo. É super importante isso. O velho combinado não sai caro. Verdade. No fio do bigode. No fio do bigode. Essa não é da minha... No fio do bigode. Então me fala mais, como é que é o OKR pra vocês lá dentro? Só para deixar bem claro, tá? OKR é Objective and Key Results, tá? É uma ferramenta de gestão muito usada pelas... Sim. Especialmente começou com Intel, empresa de tecnologia e tudo mais. Qual que é a ideia? A ideia é você define... Vou repetir a literatura aqui, tá? A ideia é que a empresa, pro ano, define 4 ou 5 objetivos grandes. Esses objetivos são quebrados em Key Results, resultados chaves. Geralmente 5 resultados-chave por objetivo, então a ideia é você define 5 resultados-chave que você pode medir, que são claros. A teoria é se você alcança esses 5 objetivos, resultados-chave, você alcança seu objetivo. Um dos nossos objetivos, inclusive, é melhorar a experiência do cliente. Beleza. Esse objetivo você não consegue medir, né? O objetivo nunca é mensurável, né? O Isso que é objetivo legal, é, né? tipo, queremos providenciar a melhor experiência para o cliente no mundo de freight forwarding. Esse é um objetivo muito grande, assim. Porque os key results, os resultados-chave são mensuráveis. Queremos ter uma retenção, recorrência de X. Queremos melhorar nosso tempo de resposta em Epsilon. Aí você começa a definir coisas mensuráveis. As tarefas, né? Os key results ainda, porque o key result depois vai quebrar em tasks e tarefas. Os tasks, entendeu? tá. Essas coisas, no final, se você alcança elas, e se você planejou bem, você teria avançado muito no seu objetivo. Dá pra saber o que fazer pra alcançar o objetivo, né? Exato. E o ponto aqui é o quê? Esse é um grande exercício de priorização. Tá? Legal, esse é a grande... São 2 grandes motivos, tá? O primeiro é priorização, porque, se você vai fazer planejamento, você tem tanta coisa para fazer, só que o seu time não é infinito, os recursos não são infinitos. Então, a ideia é você vai entender o que eu vou priorizar.
Priorizar esses top 3. Beleza, galera, ó. Isso não é para agora, pro quarter que vem, pro semestre que vem, o que for. Primeiro ponto é priorização. Segundo ponto é todo mundo na empresa sabe onde está remando. Beleza, estamos indo nessa direção. Essas são nossas prioridades para esse mês, quarter, semestre, o que for. Isso ajuda, o que o Jorge estava comentando antes, a sincronização e a sinergia entre os times para poder trabalhar melhor juntos para no final atender o cliente. Isso se reflete nos clientes também, né? Porque às vezes eles podem vir com uma oportunidade que não tá dentro dos OKRs de vocês, né? E às vezes precisa acontecer essa conversa franca, né? Ó, já não tá pronto pra isso ainda. Exato. Exatamente. Já, E é muito legal. Já tivemos Já também. E é bom tivemos, ouvir opa. isso, sério. É bom Já ouvir isso do tivemos. que aquele tipo, eu dou jeito sim, e aí não dá jeito. Isso é muito Mas é um legal. ponto interessante Né? isso, porque você não quer se ficar confortável também, né? Então sempre um desafio vai gerar uma necessidade no final, vai gerar esse desafio para você evoluir também, porque se você ficar, não tá dentro do meu alcance sempre, Aham. você vai estagnar. Né? Então, óbvio, você tem que saber falar não para algumas coisas, deixar ela para depois, e outras você tem que ter a coragem de vamos lá, galera, tem que fazer, é assim que você vai também acelerar sua evolução para acelerar seu crescimento. É que às vezes vem boas oportunidades por parte dos clientes, né? Que a gente vê aqui na Invoice. A Invoice fez 2 anos agora. E às vezes vem aquele detalhe assim que o cliente fala, cara, eu tava precisando disso aqui que eu tô tendo essa dificuldade. Aí tu fala assim, nossa, eu tenho mais cliente precisando disso. E aí tu começa a falar com os outros clientes, né? O que tu acha disso aqui? E outro cliente falou, mas você vai pensar que a ideia é minha. E aí tu começa a ver, né? Ah, isso é legal, isso é legal, isso é legal. E a gente testa, né? E assim, isso colabora também no Sim. Customer Experience, né? Que é Eu quando acho tu dá pra ele uma coisa que ele não sabia que ele precisava. Esse eu acho que já é o Customer Success que a gente fala, né? Que a gente tá preocupado até com o sucesso. o sucesso do cliente. Sucesso do cliente. Era bom até a gente falar disso, né? Qual que é a diferença do Customer Experience e do Customer Success? Vamos lá. O Customer Experience, de novo, é como o cliente, são as impressões que o cliente tem de você como empresa em todas as interações que ele tem com você. É mais a parte da rotina, dá pra dizer assim? É tudo. Como o vendedor abordou ele, como Uhum. o tempo de resposta da cotação, quanto tempo você demorou para achar o booking, você mudou as datas de saída ou não. Tudo ao longo do funil é a Customer Experience. Tá? O Customer Success, ele trabalha para que o cliente alcance seus objetivos. Tá? Quero reduzir meu custo de demorragem. Seu cliente tem muito demorragem, cara. Preciso de uma solução para reduzir esses custos. Aí que entra o Customer Success, traz soluções alternativas. Pode ter esse outro armador, ele custa X mais caro, mas tem um free time bem maior. Se você faz as contas, faz mais sentido. Esse é o Customer Success que trabalha para que o cliente alcance o seu objetivo. E nós temos dentro da Nowports um departamento de Customer Success. E esse departamento ele conversa com todos. Então, no meio de processo, digamos que o processo está na fase de cotação ainda. Esse cara ele pode ligar para o cliente e falar, e aí, mas como que você está vendo essa experiência? E ele pode dizer, a cotação tá cara. E às vezes ele fala isso pro Customer Success. E o Customer Success vem direto em mim, né? Enfim, o pricing fala, ó, o cliente aqui falou que tá caro, tá XXX. E a gente conserta muito rápido. Ou ele fala, ó, eu tô em dúvida se a carga vai embarcar amanhã ou depois. Então, ele vai certinho em cada departamento pra gente ir ajustando essa operação e atendendo as necessidades e expectativas desse cliente para que atinja esse sucesso. Ele é tipo um key account que a gente chamava antigamente? Ou ainda se chama em alguns lugares? Não, É aquela pessoa que a não. gente fala pra Não. tudo? Não. Não. O foco dele é exatamente o sucesso do cliente. Ele é como se fosse um advogado desse cliente para todos os departamentos. Boa. O Key Account, ele vai gerenciar a conta. O Customer Success, ele é o cara que vai sempre querer entender as necessidades e dificuldades que o cliente está tendo no funil para trazer isso para nós, para que nós sejamos mais eficazes. É diferente, hoje o não. advogado é belo exemplo. Hoje na Nowports, o Customer Success tem alguns papéis, tá? Um deles é ser um pouco a inteligência por atrás que está
passando a informação para o resto do time para a gente trabalhar juntos ao sucesso do cliente. Aí ele olha muito dados, tendências, problemas, como que a gente ajuda para consertar no curto e no longo prazo. Até tive a oportunidade de... Bom tempo atrás, até por causa do Leandro, a gente tá falando da ideia do sucesso do cliente, eu comprei o livro, né? E lá falava assim que, para começar, até pode ser que o Customer Success seja algo similar a atendimento, mas em algum momento tem que evoluir para ser um departamento próprio. Sim. Né? Que é realmente aí que ele vai operar como objetivo dele, né? No início, você está apagando o incêndio. Atendimento. Esse é o atendimento. O cliente entrou em contato com você, tem algum fogo, precisa apagar o incêndio, beleza. Quando você estabelece esses processos, que nunca vão parar, tá? Sempre vai existir atendimento ao cliente. Uma vez que você tem isso sob controle, você quer começar a superar essas expectativas, aí você começa a trazer mais departamentos para atender melhor o cliente. E eu vou dar até uma experiência própria minha, assim, como colaborador de empresas. Se você vai trabalhar numa empresa que o negócio é zoado e tu tá o tempo inteiro apagando incêndio, você não vai ser valorizado por ter apagado esses incêndios. Você vai ser valorizado pelo sucesso ou por você ter conseguido agregar em algum momento. Eu tô falando assim por experiência própria, tá? Os lugares que eu trabalhei, que era zoado, eu vivia apagando incêndio o tempo inteiro, eu não era reconhecido por apagar o incêndio. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas mais organizadas, onde eu conseguia ter tempo para trabalhar no sucesso da empresa, agregar, né? Que isso se aplica também a cliente, né? Se o cliente é todo zoado, você tá o tempo inteiro apagando incêndio do cliente, e em nenhum momento você consegue agregar, o sucesso do cliente ter o departamento de CS conseguir entrar ali. CS, Customer Success, não é Counter-Strike, tá, gente? Deixar bem claro isso pros jovens. Né? Tu não consegue crescer, cara. Se tu ficar só apagando incêndio, tu não cresce. Né? Então, tipo assim, depende do cliente também se organizar, né? É mais fácil. Desabafei agora. Mais fácil. Deu uma desabafada aqui. Deu uma desabafada. Vai ser mais fácil dito do que feito, né? Porque, vamos lá, no mundo de Comex tem bastante incêndios também, né? Às vezes são literais até. Literais, eu ia falar. Exato. Então, assim, a gente tem que fazer isso acontecer. O ponto é como que nós aprendemos para reduzir essa repetição e fazer de forma mais escalável e menos desgastante. Acho que esse é um ponto importante para a gente refletir aqui, né? Porque, de novo, pelo nosso mundo que nós operamos, tem tufão, cara. O que você vai fazer com tufão? Entendeu? Então, beleza. Isso é um caso real. Então, isso tá bem marcado, porque todo ano, realmente... Não, caso real. Né? Por isso que a gente... Porque ali na Flórida, tipo, cara, se tu tem aéreo ali, cara... E no Brasil, como... então, assim, isso vai acontecer. Acontecer caso Santa Catarina também tem, né? Tipo, aqui acontece, verdade. Aconteceu. Então, o ponto é, beleza. Quando isso acontece, como nós lidamos com isso, como que a gente contata o cliente, o que a gente alinha com o cliente, etc. Então, o ponto é, vai existir. A ideia é a gente pensar como podemos lidar com isso de forma melhor para o cliente e menos desgastante para o colaborador e que eventualmente poderia escalar quando a operação. Mas para fechar, eu queria falar de uma parte que normalmente costuma dar trabalho no agenciamento de carga, que é quando a carga chega e aí chega a hora de liberar o BL, fazer o pagamento, cara, essa parte é complicadinha. E normalmente na minha experiência, aí você passa pro departamento financeiro. E aí aquela pessoa, às vezes ela não é sensível igual, digamos, a tua operação, teu comercial. E aí tu fala assim, tu consegue me adiantar esse numerário pra agora, que eu preciso pagar agora, senão meu financeiro hoje vai sair, não sei o quê. Gentileza notar que eu não recebi ainda a cotação do armador, não posso. Tipo, pô, me ajuda, cara, faz alguma coisa pra mim. Sabe essa insensibilidade que às vezes um financeiro tem com a gente? E eu posso falar também. Velho exercício cara, aqui. O que seria um cenário ideal pra você? O que você gostaria, como cliente, né? O que você gostaria nesse caso? O cenário ideal, que eu não sei se é possível, seria eu já receber de manhã cedo a fatura para pagar, sem eu precisar depender, digamos, da cotação do armador da companhia aérea. Esse seria o meu cenário ideal. Perfeito. O Petax negociado já previamente, blá, 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 blá. Mas posso te fazer uma pergunta um pouco... É legal essa pergunta que o Karen fez. Se a carga atraca 4 da tarde, a tua expectativa é receber no mesmo dia? Ou no dia seguinte? Poderia ser pra amanhã do dia seguinte, na manhã. Mas eu sei que, tipo assim, tem armador que fala que é só a partir das 11 da manhã ou a partir da 1 da tarde, coisas assim, né? Ou co-loader, né? Sim. Aí tô entendendo aqui que primeiro ponto é importante pro customer é
ter visibilidade das informações o mais cedo possível. Mesmo se tem algum PTAX ainda que não está claro, mas já tem tudo listado bonitinho, Sim. com um PTAX que deve variar entre X e Y, já é um adicional, vamos dizer assim. 2, conforme comentou, tem a regra definida. Olha, se atracou antes desse horário, vai ter fatura hoje, se não, vai ter fatura amanhã, desde que a gente fechou com você. Sendo que tendo esses 2 pontos, seria uma boa experiência para você, certo? Legal. A gente acabou de ter esses 2 pontos. Tá? A gente teve esses problemas com nós. Uma vez um cliente mandou um áudio assim, ó, e teve que procurar palavras em português que não entendia, tá? Pra ser honesto. Beleza, vamos lá. 4 áudios, assim, 1 minuto cada, tal, que tal, fizemos uma reunião financeiro, vendedor, etc, pra gente entender o que aconteceu, porque a gente não conseguiu cumprir as expectativas do cliente, tá? A gente foi para um caminho de PTAX pré-negociado, a gente foi num caminho de definir a regra, a gente foi num caminho de criar um processo e automatizar algumas coisas para ter todas as informações na plataforma desde o início. Tá? É justamente esse o processo de evolução e de melhoria do Customer Experience. Vai tomar porrada, faz parte do jogo e levar isso. Se faz sentido para a empresa, para os clientes, trabalhar uma solução, implementar e evoluir. E foi justamente o caso que você trouxe. Tá? O cliente precisava liberar a carga, precisava nacionalizar a carga hoje, último dia do quarter, semestre, ele queria fazer isso hoje, a gente atrasou no envio da fatura, ele ficou... Tem umas particularidades dos clientes que pega muito, né? E às vezes o cara não tá ligado, né? E, tipo assim, a data do quarter que vai fechar, eu preciso pagar tudo disso aqui agora... E tem que ser rápido e tal, tipo, eu que trabalhei em estaleiro, tinha, tipo assim, não, eu preciso terminar todas as importações dessa embarcação aqui até a data tal, e aí, digamos que eu tinha negociado com a agente de carga assim, não, a gente paga tudo no dia 15, digamos que tinha bastante processo, não, todo dia 15, eu falava, não, cara, esse aqui eu vou precisar mais cedo. Sim. E às vezes era culpa minha, e eu falava, desculpa, eu devia ter previsto que eu precisava pagar esse ano e tal, o que vocês podem fazer pra me ajudar? Né? Porque é uma parte que trava, e fica aquela cabeça assim, cara, é só pagar, mas não é só pagar. Não. Né? A gente, que assim, tem clientes que, tipo, eu era teimoso no início, não queria entender, mas a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Mas tem cliente que não quer aprender, né? Tem cliente que às vezes não tem setor de comércio exterior, né? Tem cliente que, tipo, às vezes tá na mão do financeiro, tá na mão do compras. Tem muitos. Acontece, infelizmente, a nossa área tem muito pra crescer ainda no Brasil, né? Tipo, tanto que... Nossa, cara, quando o cliente não tem um setor de comércio exterior, é complicado. Se o cara é teimoso... Não, eu quero pagar agora, me manda aí logo esse boleto, né? Às vezes não é nem boleto, é transferência. Mas é em dólar, cara, como é que vai ter boleto? Não, calma. Sim, mas aqui é uma parte complicada, né? E a gente tá assim, né? Tipo, não, eu preciso liberar essa carga logo, né? Tipo... Sim. Mas aqui um ponto importante também. Por exemplo, você estava falando do time do financeiro, etc. Sabe? E o ponto é quando você envolve esse time, essas pessoas, no feedback do cliente, você cria essa conexão para querer resolver, entendeu? Porque se o financeiro não tinha ouvido esse áudio, sabe que tá fazendo o meu processo, tá tudo certo. Mas quando você aproxima todo mundo da empresa, aproxima eles dessa voz do cliente, eles realmente começam a enxergar o impacto que cada parafuso dessa máquina traz no cliente. É aí que começa a crescer engajamento e crescer a vontade de resolver esses problemas do cliente. A gente criou um mini time, tinha pessoal do financeiro, todas as áreas, e, os mais engajados era o do financeiro. Tocava assim, pô, fatura é nossa, etc. Então foi uma colaboração bem legal, mas de novo, tudo parte do feedback do cliente. E isso é um ponto importante para você captar o máximo de feedback possível também, para você poder melhorar essa experiência. E se uma partinha desse funil não funciona, a experiência inteira provavelmente morreu. Entendeu? Foi o caso, né? Sim, pode ter tido uma cotação rápida, um approach comercial ótimo, um booking rápido, blá, blá, blá. No faturamento deu errado. Deu ruim. Esquece todo o resto que foi feito com carinho. Infelizmente, Então, assim, e eu acho que isso até a gente também. Se eu viajo e eu passo 4 dias ótimos, no último dia eu sou assaltada, pegam o meu passaporte, dinheiro, celular, o que eu vou lembrar? Então... É melhor que seja no último dia, né, Bruna? Eu
sempre lembrar da parte que não funcionou. Eu acho que o ser humano costuma o que assim, né? O triste Então, marca mais que o bom, né? Isso, Então, por isso que é tão importante todo mundo ter essa ownership de aonde eu entro, aonde eu colaboro para que esse funil redondinho do início ao fim. Afinal de contas, todo esse Customer Experience que a gente tá falando, assim, tu vendeu um embarque hoje, tu vai ver a grana disso no marítimo daqui 45, 60 dias, até faturar e tudo mais. Então, assim, tu tem que tratar o cliente certinho até esse final. Porque tá, beleza, ele vai pagar. Mas e o próximo processo? E para, digamos, você conseguir oportunidade para aquela outra rota, pra entrar talvez num bid. Tudo isso, né? Constância, o comércio exterior é um pós-venda muito longo, Sim. né? Essa é a verdade. Ponto legal que você mencionou aqui. A gente, de novo, a gente fala muito com nossos clientes, tá? E um dos principais desafios é fluxo de caixa. Em média, leva 165 dias entre pagar seu fornecedor fazer transporte, chega aqui, você produzir o produto final, vender para seu cliente que também tem prazo de pagamento, meio ano, fluxo de caixa negativo. Uhum. Tá? Essa é a realidade de vários clientes nossos. Por isso, nós identificamos essa dor. Estamos trabalhando numa solução para resolver essa dor. Voltando ao Customer Experience. A gente vai começar a gente vai lançar Nowports Capital, que permite a gente emprestar dinheiro para nossos clientes para resolver essa dor de fluxo de caixa. Ah, legal. A gente vai poder, os clientes vão poder emprestar esse dinheiro para comprar a mercadoria, financiar a operação deles. Uhum. Claro, depende, tem condições, verificações e tudo mais, mas a ideia é fazer o processo mais fluido possível, mais rápido possível, para ajudar nossos clientes a crescerem, poder importar mais, poder operar melhor e continuar no crescimento. Isso, de novo, é um ponto onde a gente trabalha para superar as expectativas do cliente. Então, isso faz parte de como nós olhamos para o nosso cliente, botamos ele no meio, trabalha para tirar essas dores do cliente e trazer a experiência boa. Tudo bem. Ainda mais clientes de pequeno e médio porte, dificilmente Sim. eles conseguem uma negociação favorável com o Exato. exportador. Pagar 30% com a emissão do PO e os outros 70% quando Sim. a carga tá pronta, senão não entrega a carga, né? E ali já queima a caixa, que é uma Exato. tristeza, né? E aí, pro cara conseguir crescer, pra ele é mais difícil. Muito Né? mais. Então, isso eu acho que vai dar um fôlego para muitos pequenos e médios poderem crescer, poderem ampliar, e hoje eles não conseguem. E é por isso que é importante o trabalho tipo, da Nowports e todo mundo que está envolvido, a gente carga, o despachante aduaneiro, o porto e tal, porque assim, quanto mais rápido for a operação depois que a carga está pronta, melhor é para o fluxo de caixa. Sim. Por isso tem essa não é uma ansiedade, né? E quando a carga chega, ela ser liberada, e para isso envolve sempre o pagamento. Um ponto também que eu queria reforçar é sobre a melhoria ou identificação de problemas e melhorias, né? A gente faz isso muito em conjunto, não é de forma individual. Então isso ajuda muito a não só escutar a dor do cliente, mas também a achar soluções mais rápidas. Exemplo, quando a gente teve esse problema, não foi só o setor financeiro que foi lá, foi toda uma equipe, shipments, comercial, para entender o problema do cliente, para a gente tentar chegar numa solução junto. Então não é o financeiro quebrando a cabeça para tentar achar uma solução, mas é um time inteiro tentando achar uma solução para o cliente. Isso ajuda muito. Às vezes o financeiro tem a mais visibilidade do que a operação faz e por isso precisa liberar mais rápido. Comercial, então todo mundo trabalha muito em conjunto. Sim. Até porque assim o financeiro não entende de comércio exterior, como também quem é do comércio exterior não entende tanto assim de financeiro. Precisa todo mundo conversar junto, né? Vocês, time de financeiro, tá? Gostamos Ah, mesmo. gostamos, vocês têm Beijo. Beijo. O Rô demais. Nosso head de finance. Bem legal, cara. Não, mas é verdade. É um cara pra Mas isso é verdade. Tá menos no furacão do que comercial, equipe operacional. Me conta mais essa parte do financiamento. Como é que Sim, isso vai funcionar para os clientes? A gente tem várias soluções, tá? Hoje a gente já oferece prazo de pagamento. De novo, dependendo do cliente, necessidades. Importação, exportação? Importação e exportação, tá? Isso, de novo, para ajudar nossos clientes a superar as dores dele, tá? Obviamente, não somos uma empresa que está distribuindo dinheiro, não é nada disso, mas é uma dor que nossos clientes têm.
Em alguns casos, pegamos um cliente que realmente não estava conseguindo mais operar, demos esse fôlego para ele. Hoje um cliente super bacana, sempre paga tudo em dia, mas a gente consegue ceder prazos e dia de pagamento que ajudam bastante na operação dos clientes, tá? Algumas vezes chega até 90 dias, tudo mais, dependendo das condições, do volume e tudo isso. Isso é uma solução imediata que podemos fazer, mas isso está ajudando no preço do frete. Uma fatia. É uma bela fatia, né? Uma bela fatia. Uma bela fatia. A gente também, como comentei, a gente está trabalhando em lançar uma solução que é o Nowports Capital, onde a gente empresta dinheiro para o cliente para comprar os produtos dele. Então, estou financiando o fluxo de caixa do meu cliente. Já lançamos isso no México, no Chile, no Peru, e está indo muito bem. Legal, legal. Tá? Está indo muito bem, porque é uma dor muito grande para os clientes que a gente está trabalhando para resolver. A gente vai lançar essa solução também no Brasil, porque a gente sabe e tem muito interesse dos nossos clientes em ter acesso nessa solução, e também vai ajudar a operação deles, reduzindo as dores e melhorando a experiência. É importante até esse prazo pós a chegada da mercadoria, porque quando chega, digamos, alguém que trabalha com mercadoria para varejo, não é só receber a carga no armazém, tem que conferir, tem que fazer o controle de qualidade, ver se está tudo certinho, tem que às vezes colocar numa embalagem nova, se não veio já na embalagem certinha, para, digamos, começar a receber, né? Ok, dá para adiantar a parte do e-commerce, da entrega e tal, mas assim, tu importou um container daquele produto. Quanto tempo tu vai levar para vender esse container inteiro? Então, o fluxo de caixa é muito importante para isso, se você né? pensa também, temos vários casos onde o cliente vende para um outro cliente PJ. Não no varejo. Sim. Esse outro cliente PJ também tem 30 dias para de pagamento, 60 dias para de pagamento, etc. Então, aí começa realmente o fluxo de caixa e quebra empresas ou negócio, se não está bem gerido. E aí o cara tem que aceitar, senão não consegue vender. Senão não consegue vender para os gigantes, aí fica sobrevivendo, fazendo cálculo para pagar salários no final do mês. Então, ter um parceiro que realmente está enxergando suas dores e está conseguindo te ajudar, trazendo soluções para você, é uma boa customer experience. Eu imagino que seja uma captação no exterior, que é uma taxa de juros muito mais baixa que o normal, né? Excelente. Então me explica agora, a gente falou de agenciamento de carga, a Nowports é um agente de carga, mas é além disso, né? Você precisa aproveitar para explicar para nossa audiência quem são vocês. Perfeito, vamos lá. Nowports é um agente de carga, então nós fazemos todas as operações, importação, exportação, marítimo, aéreo, rodoviário, FCL, LCL, tudo. Só que, além disso, nós somos muito focados em tecnologia e experiência do cliente. Então, para você ter uma ideia, Nowports hoje tem 900 funcionários no mundo. Uau! 200 pessoas desses 900 fazem parte de um time de tecnologia. Isso só para você ter uma ideia de quanto estamos investindo em tecnologia justamente para otimizar a operação, para melhorar a experiência do cliente e para trazer inovação e digitalização para a indústria. Tá? Hoje somos presentes em 7 países: Brasil, México, Chile, Peru, Colômbia, Panamá, Uruguai. A gente está expandindo, a gente está crescendo muito rápido. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, nós recentemente nos tornamos um unicórnio. Explica para o povo o que é unicórnio. Perfeito. Unicórnio é uma startup, uma empresa de tecnologia, geralmente, e foi avaliada a mais de $1 bilhão. Tá? Na América Latina, se não me engano, pelos últimos números que eu vi, são 23 empresas e somos uma delas. Então, é isso. A gente tem várias pessoas no time, temos as pessoas focadas muito em tecnologia, temos os experts da indústria com 20, 30 anos, de experiência na indústria de freight forwarding, tá? Não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, a gente está combinando essas duas forças para trazer inovação e experiência para o cliente, para ajudar em todos os assuntos de supply chain, que seja em termos de tecnologia, financiamento, operações e tudo mais. Excelente. Então, pessoal, se você quiser saber mais sobre a Nowports, como eu mencionei no início, tá aqui todas as informações na legenda do episódio, também nas nossas redes sociais, tem também o site deles, nowports.com. Em nome da Nowports, muito obrigado por nos receber, pela oportunidade. A honra é minha de receber vocês. De discutir um tema tão importante no nosso mundo de Comex. Então, valeu pela conversa, espero que você aproveitem. Eu que agradeço e espero que a gente grave mais episódios. Eu não falo isso nem pelo fim comercial, porque realmente é muito legal de trocar essa ideia com vocês. Claro, como sempre, siga o Invoicecast nas nossas redes sociais também. Então é isso. Trabalhos encerrados e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Pera aí, gente, cara. Rafael, luta aí.